Seguindo, né, para entender então esse perfil mais jovial, né? Tem um dado interessante que 78% dos profissionais da nossa área inserida no mercado de trabalho são mulheres e 22% homens. Acho que é também o que reflete nos cursos de relações públicas, né? Esse perfil da, das mulheres isso é uma característica da área de relações públicas, né? De atrair profissionais mulheres. E eu acho que a aptidão das mulheres em gerenciar diversos setores ao mesmo tempo faz com que, quando a gente está falando dessa questão generalista, enfim, né? Da versatilidade do profissional, acredito também que aproxime ela mais do perfil e muitas vezes de conseguir contemplar o que o mercado espera de fato. 46% trabalha com contratos, né? Então isso significa, pessoal, quase 50% das pessoas da nossa área trabalham por meio de contratos diversos, né? E aí pode ser desde contratos de estágios, enfim, até como a própria uh, a própria prestação de serviços, né? 22% estágio, 13% estudante, 11% freelancer e 8% empreendedores, né? Então, esse é um perfil relativamente interessante para a gente poder entender, né? Essa parte de baixo que deu uma cortadinha, ele fala que é o tempo de carreira, né? E 77%, né, como é um público um tanto quanto mais jovem, de 0 a 5 anos de atuação, né, de 6 a 10, 15%, e aí pessoas, né, com mais de 30, 40 anos de carreira, uma parcela um tanto quanto pequena. Um detalhe interessante, pessoal, que eu trago para vocês, essa pesquisa, é que 72% trabalha em empresa privada, 17% em organizações públicas e 10% no terceiro setor. Eu acho que essa questão de organização pública, para quem gosta, tem espaço sim. Empresas privadas sempre a gente tem espaço pelo número de segmentos, enfim. E o terceiro setor, com a crise que aconteceu no nosso país nos últimos anos, ela tem deixado de ser autossustentável, né? Dependendo muito, inclusive, muitas vezes, do primeiro setor. Então, o próprio terceiro setor ele vem aí numa decadência. Pessoal, quando a gente está falando em mercados especializados, o que é bacana também? Aquilo que eu gosto de fazer, eu relacionar a outras áreas, isso é muito importante, eu estava esquecendo desse detalhe. Então, por exemplo, a pessoa que a gente poderia tentar pensar e ser um tanto quanto inovador em você trabalhar e fazer uma atuação entre quem gosta, sei lá, da parte de estética, relações públicas e estética, e aí você se especializar nisso. Relações públicas na área da saúde, e aí pode ser na questão de hospitais privados, e aí você se especializar nisso. Eu sei que tem agências que só atende consultório odontológico, e aí eles montam todo um planejamento que ajuda tanto na parte administrativa e na parte comunicacional muito interessante. Eles têm uma atuação muito forte, inclusive parceria com algumas agências na área de comunicação. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um cadastro razoável para ser atendido
que por meio desse cadastro eles conseguem me atingir depois. Então, passou 6 meses, eles agendam uma consulta, mesmo que eu não tenha pedido nada, falando que está agendado e tal, enfim. E eles vão garantindo um funcionamento interessante da clínica, enfim. Então, eu acho que vocês também atrelarem outra área que vocês gostam, por exemplo, moda, né? Se tem alguém que gosta de moda, trabalhar moda em consonância com as relações públicas é extremamente pertinente. Eu destaco a Ana, né? A Ana manja muito de recursos humanos, manja muito de pedagogia e ela consegue trabalhar com a questão das relações públicas nesse âmbito. Então é uma seara interessante, né? Então, relações públicas na área ambiental, né? Você trabalhar para alguns parques, né, ou para entidades do terceiro setor que trabalham com conservação, se especializar nisso, você precisa entender um pouco, né, da questão ambiental, de biologia, enfim, vai ter que estudar, mas você ganha um certo espaço, né? Então, e RP também tem sido procurada como profissão de apoio. Então, eu sou formado em História e vou fazer RP, porque talvez eu queira trabalhar no museu, como um RP, como porta-voz, isso vai me ajudar. Então, relações públicas tem sido uma opção também como uma segunda formação, né? A gente vê aí bastante pessoas trabalhando nesse sentido. Bom, eventos, né? 11% de atuação. Planejamento empatado aí com redes sociais, e essa é a grande crescente, cara. Porque planejamento também envolve planejamento de mídia, enfim. Então, acho que é algo muito interessante para ser trabalhado. Comunicação institucional, sempre quando eu falar de imagem vai estar em alta. Comunicação interna, marketing, atendimento. As pessoas acham que atendimento não precisa de relações públicas, não precisa de gentileza, que não precisa de um fluxograma, que você não tem uma rede, que você precisa formalizar uma rede, né, de atendimento, uma rede formal de atendimento. É extremamente interessante você montar esse processo de atendimento, e atendimento pode dar muito resultado, né? Como é que eu faço o meu pós-venda? Aí tem diversas estratégias que a gente pode atuar que são interessantes, né? Assessoria de imprensa, tem 4% que se considera que não atua como RP, 4% trabalha com pesquisa, negócios e vendas, comunicação mercadológica, comunicação pública, terceiro setor, assessoria política, responsabilidade socioambiental, mundo acadêmico, né? E a academia, eu na verdade eu fico contente com o número de monografias que estão sendo desenvolvidas no nosso trabalho, que é um campo interessante e também rentável, né? E também rentável e depende praticamente só de você, né? Então a academia também proporciona um espaço interessante. 80% não possui registro no Conherp, né? Tem pessoas que gostam, e 20%. Então a gente tem 20% dos profissionais no mercado que entendem a relevância de ter esse registro no conselho e ajudam a fortalecer, né, a nossa carreira. 42% pensam em mudar de carreira e 58% estão contentes, né? Aí tem a amostra, são 420 profissionais e estudantes de relações públicas de todo o Brasil. Tem alguns dados da pesquisa que a gente deixa. Aí, se vocês quiserem também, vocês podem entrar aí, blog Relações, e ter acesso a outros conteúdos do Samir. Pessoal, então essa especialização é extremamente interessante. Pensem em que área que vocês podem estreitar. E para isso, a gente está falando nada mais, nada menos de que vocês entenderem que o leque pode trazer. Cara, olha essa questão de música, né? A crescente que é a música sertaneja, música eletrônica, essa questão agora de lives, enfim. E cadê o profissional de relações públicas, né? Onde ele se insere em tudo isso, né? A gente precisa
encontrá-lo nesse meio. E aí eu acho que vocês precisam pensar de fato num plano de carreira para vocês. Vocês precisam fomentar isso. E a gente fala tanto em estratégia, em planos, enfim. E o que, que você montou para você, né? Então, que cursos que você consegue fazer, que experiências você consegue viver durante esse período de faculdade, de distanciamento, como você está se preparando, né? A prática é extremamente importante. Às vezes a prática vai te dar uma certa técnica e habilidade que vai te inserir no mercado, e quando isso estiver solidificado, você consegue outros voos ou novos voos. A gente tem, né, a questão acadêmica, que vocês, será que estão aproveitando de fato todas as possibilidades do meio acadêmico que a universidade proporciona? E aí é não só em especialização, mas vocês entenderem que talvez partir para um mestrado é algo que dá algumas garantias para o futuro. Então eu queria, de uma maneira muito sincera, que vocês coloquem desafios no papel e trilhem como é que vocês vão conseguir cumprir esses desafios, né? E diante desses de objetivos, né, que vocês possam solidificar e construir tudo isso. Então, possibilidades, pessoal, né? Seria de imprensa, media training, questão de crise, marketing, apoio, né? Relações públicas em apoio ao marketing, assessoria e consultoria, na questão de empreendedorismo, né? A gente tem aí e-commerce e também a gente tem as pessoas desenvolvendo novos aplicativos, novos meios e outras coisas tão importantes. Cerimonial e protocolo nunca sai da linha, sempre tem, cara, tem de casamento rolando, né? É um nicho assim que e não é difícil de vocês sim de inserir e não precisa de tanta estrutura. Assessoria política e governamental, cara, essa é a minha paixão, isso eu amo fazer. E é gostoso, é o jogo, é uma estratégia em cima de estratégia, é pensar ambientes, então é muito interessante a gente atuar nesse sentido. Pesquisa acadêmica, que é vocês seguirem nessa área, extremamente pertinente. Pesquisa mercadológica, tem gente ganhando muita grana, quase ninguém faz pesquisa no mercado. Mensuração de resultados e planejamento estratégico. Então acho que são possibilidades aí para vocês pensarem em segmentação. E uma coisa interessante é assim, eu vou fazer uma especialização X e vocês também entenderem qual é o nicho que eu vou me relacionar, né? E as pessoas que eu vou compartilhar a sala de aula, o que eu posso ter de apoio, o que eu posso construir, enfim. Então, vocês atuarem como verdadeiras relações públicas 100% aí do tempo. E para finalizar, pessoal, eu trago aqui para vocês, né? Inclusive, isso aqui são os objetivos do nosso curso. Profissionais generalistas capacitados para administrar a comunicação nas organizações públicas, privadas e do terceiro setor, de pequeno, médio e grande portes, visando a criação de políticas, estratégias, instrumentos de comunicação e relacionamento com seus diversos públicos. Possibilitar uma formação que atenda a demandas de relações públicas da região de Sorocaba e de outras regiões, no que tange às problemáticas comunicacionais contemporâneas, as questões interculturais e aos desafios das novas tecnologias de comunicação e informação. Formar profissionais capacitados para o desenvolvimento de atividades de comunicação integrada em suas dimensões administrativa, institucional, mercadológica e interna, e para a realização de serviços de auditoria, assessoria e consultoria em relações públicas. Formar profissionais
capacitados para administrar crises e controvérsias, negociar, mediar relacionamentos com os diferentes públicos, criando estratégias e promovendo ações para a construção e manutenção da imagem e reputação das organizações, capacitar o profissional para coordenar e planejar a comunicação das organizações com seus colaboradores, com a mídia em geral, com os fornecedores, intermediários e vendedores e principalmente com seus clientes e consumidores, formar profissionais capacitados para realizar pesquisa e análise, planejamento e divulgação dos princípios, estratégias e ações das organizações e entidades do terceiro setor, podendo ser também empreendedor de diversos segmentos e áreas. Formar profissionais capacitados para atuar no âmbito das relações públicas, comunicação pública, governamental e política. Desenvolver referências éticas para a conduta da profissão e da cidadania, incluindo-as no ambiente do exercício profissional dentro das organizações. Fornecer referencial teórico e metodológico, isso daí é uma questão que a gente precisa fortalecer o nosso repertório o tempo todo. Integrar e produzir conhecimento no campo da comunicação organizacional e das relações públicas, alinhadas às problemáticas regionais e da atualidade. Pessoal, a mensagem de hoje, então, é que nesse monte de possibilidades, nesse monte de edificações, a gente precisa encontrar o nosso prédio. E é dentro desse prédio que a gente vai trabalhar a comunicação, a imagem, aquilo que a gente gostaria de fato de segmentar e atuar de uma maneira um tanto quanto mais enfática. O recado era esse, nosso encontro mais leve no dia de hoje, mais saudável, né? E o nosso desafio, né, a nossa tarefa é vocês planejarem de fato o que vocês querem seguir. Então, é um exercício de pensamento, né, um ato inteligente para vocês colocarem num papel e grudarem aí atrás da porta de vocês o que de fato vocês querem se especializar pós-faculdade como objetivo de uma carreira de sucesso. Bom, queria agradecer a paciência de todos. Muito obrigado por hoje. Tenha uma boa noite e a gente está à disposição. Após o dia 10 a gente vai ter uma noção maior do que vai acontecer, mas provavelmente a nossa prova será online. Um abraço e até a próxima.